Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao assunto de artrologia, mas antes disso não deixe de comentar a aula e deixar o seu link e inscrever no nosso canal Anatomia Virtual. Hoje nós vamos dar continuação ao assunto abordado referente ao artrologia 1. Hoje, o artrologia 2, essa parte, será voltada para os anexos articulares e movimentos das articulações, são as bolsas sinoviais e as bainhas tendíneas, que são as bainhas dos tendões, que são formadas por membrana sinovial, onde reduz o atrito tanto da parte entre os tendões como das articulações também. Então, aqui nós temos os tendões, tanto da parte extensora quanto da parte flexora, na qual essa estrutura aqui em azul cilíndrica nada mais é que uma bainha tendínea. E essa bainha tendínea, ela é formada por uma parte de bainha sinovial e uma parte por bainha fibrosa dos tendões. Só que a bainha sinovial, sendo essa mais interna, e a bainha fibrosa dos tendões mais externa, será responsável pela produção do líquido sinovial, que vai evitar aí o atrito entre os tendões e também com a articulação. Uma coisa bem corriqueira que vocês já devem ter ouvido falar é a tendinite. A tendinite nada mais é que uma inflamação dos tendões, que geralmente está relacionada com movimentos repetitivos. Uma outra estrutura dos anexos articulares são as bolsas sinoviais. Essas bolsas sinoviais são sacos revestidos por membrana sinovial, preenchido com um líquido sinovial e localiza-se subcutaneamente entre o tendão e o osso. Está presente em todas as articulações sinoviais. Aqui está registrado do joelho e do ombro, mas nós encontramos no quadril, no tornozelo e nos demais tipos de articulações sinoviais também. Aqui, essas bolsas sinoviais revestidas por membrana sinovial também vai conter o líquido sinovial que vai evitar aí proteger contra o amortecimento de impacto nas articulações. Uma coisa bem comum também, que você já deve ter ouvido falar, é sobre a bursite. A bursite nada mais é que uma inflamação dessas bolsinhas sinoviais, ou então pode ser acometido muito semelhante pelo mesmo problema mais comum da tendinite, que é a bursite, que é a inflamação dessas bolsinhas aqui sinoviais. Vamos ver agora os tipos de movimento das articulações sinoviais. Então, pessoal, no vídeo anterior, no nosso início sobre o estudo da artrologia, eu expliquei para vocês sobre a articulação fibrosa, que tem tecido conjuntivo fibroso interposto entre os ossos, e pode ser imóvel ou semimóvel, classificando aí em sinartrose ou uma anfiartrose, assim como as articulações cartilagíneas, que tem tecido cartilaginoso interposto entre os ossos, também com a mesma característica. Só que a articulação sinovial é uma articulação que vai promover amplitude de movimento. E esses movimentos, eles podem ser adequados aqui em 4 categorias principais, sendo classificado aí as articulações sinoviais como de artroses, porque permitem aí um grau de movimento bem amplo, bem diferente das articulações fibrosas e da articulação cartilagínea. Então, nós temos os movimentos que ela executa, são o deslizamento, os movimentos angulares, a rotação e os movimentos especiais.
Então, o deslizamento é um movimento no qual superfícies ósseas relativamente planas movimentam-se de um lado para o outro e de trás para frente, uma em relação à outra. Exemplos são as articulações planas. Nós iremos comentar isso daqui daqui a pouco, na hora que eu falar das classificações das articulações sinoviais. Bem, mas nós temos os ossos do tarso, nos ossos do carpo acontece a mesma coisa, onde esses ossos aqui do tarso, eles vão fazer esse esquema aqui, ó. Ele vai deslizar um sobre o outro, vai ter um movimento de deslizamento. E como nós não vamos ver esse movimento ocorrer, vou falar mais daqui a pouco, que ela é um tipo de articulação não axial, que não vai apresentar um eixo de movimento. Dos movimentos angulares, nós temos um aumento ou diminuição do ângulo entre os ossos que se articulam. Os principais movimentos são flexão, extensão, flexão lateral, a hiperextensão, a abdução e a adução. A flexão é a diminuição do ângulo entre os ossos que se articulam. A extensão é o aumento do ângulo entre os ossos que se articulam. E a hiperextensão é uma extensão além da posição anatômica, ou então nós podemos falar que é uma continuação do movimento de extensão. Então, aqui nós temos os exemplos de flexão, por exemplo. Quando nós fechamos o ângulo de abertura, nós temos um movimento de flexão, porque diminui o ângulo de abertura da articulação. Quando se aumenta o ângulo de abertura da articulação, é chamado de extensão. Aqui nós temos, olha, a flexão de pescoço, a extensão e a hiperextensão, quando excede um pouco o movimento da extensão, ou podemos falar quando foge da posição anatômica. A abdução é um movimento do osso para longe da linha média, ou então quando o membro superior ou o membro inferior se afasta em relação ao plano sagital mediano. A adução é um movimento de um osso em direção à linha média. Então, por exemplo, quando o membro inferior se aproxima do plano sagital mediano. A circunvolução é a união dos movimentos, que é flexão, adução, extensão e a adução, e permite que a articulação desenvolva um desenho de um círculo no ar, significando aí a união de todos esses movimentos. Então, aqui nós temos, olha, a abdução, que é o afastamento do membro superior, aqui no caso, em relação ao plano sagital mediano. A adução, a aproximação do membro superior junto ao plano sagital mediano. Nós temos aqui esse mesmo fato no membro inferior, olha, a abdução, afastamento do membro inferior em relação ao plano sagital mediano, e a adução, a junção mais próximo do plano sagital mediano. Nós temos aqui, olha, os dedos da mão, com a abdução e a adução no mesmo passo. Aqui nós temos alguns exemplos do que nós temos em relação à abdução e abdução em alguns outros movimentos. Olha, flexão radial ou abdução, flexão ulnar ou adução da mão. Nós temos aqui nos dedos também adução e abdução. Em relação ao membro inferior, adução e abdução, que também pode ser chamado de retração ou protração da escápula. Nós temos aqui, olha, o membro superior em afastamento do plano sagital mediano, abdução e adução, e também uma hiperadução, que é o mesmo que ocorre na hiperextensão que nós falamos, que seria uma continuação do movimento, ou quando foge da posição anatômica anormal, que é a hiperadução. Nós temos aqui, olha,
no membro inferior, nós temos a abdução, a adução e a hiperadução. Também o mesmo tipo de movimento, como nós acabamos de explicar. Então, aqui nós temos a circundução do membro superior e membro inferior. Quem executa esse tipo de movimento de circundução é a articulação do ombro e do quadril, que envolve a circundução, que forma, olha, como aqui ilustra uma seta, um tipo de um círculo no ar, envolvendo todos os movimentos que nós falamos, que é flexão, extensão, adução, abdução e a circundução, que é a capacidade aí de girar o membro formando um círculo. A rotação lateral e medial é um movimento em torno de um eixo, na qual se gira-se lateral, é rotação lateral, e para dentro, rotação medial. O mesmo ilustrado aqui, rotação medial e rotação lateral. Rotação medial para dentro, rotação lateral para fora. Então, aqui nós temos a ilustração, olha, a rotação medial, olha, para dentro, e a rotação lateral para fora. Nós temos alguns movimentos que são chamados movimentos especiais, que é a dorsiflexão, que é dobrar os pés em relação ao dorso, e a flexão plantar, que é dobrar os pés em direção à planta dos pés. Então, aqui nós temos a flexão dorsal, que é a dorsiflexão, e a flexão plantar. A protração, movimento para frente de alguma parte do corpo, e a retração, movimento para trás de alguma parte do corpo. É o que nós temos aqui, olha, protração na mandíbula, retração da mandíbula, e nós podemos ter também a lateralização da mandíbula. Elevação é movimento para cima de alguma parte do corpo, e a depressão, movimento para baixo de alguma parte do corpo. Então, aqui nós temos a elevação do ombro ou da escápula e depressão do ombro ou da escápula. A inversão é movimento medial da sola dos pés. E a eversão é movimento lateral das solas dos pés. Como ilustra aqui nessa imagem, né? Nós temos a eversão e a inversão com a planta dos pés para dentro. Supinação é um movimento do antebraço que gira a palma da mão para cima. Supinação. Pronação é um movimento do antebraço que gira a palma da mão para baixo. E a oposição, que é o movimento do polegar, é quando nós fechamos a mão e nós temos a capacidade de tocar o dedo mínimo. Então, isso é uma oposição. Aqui eu coloquei alguma ilustração de todos os movimentos que nós falamos. Vou citar algum deles. Então, aqui a gente tem a supinação, palma da mão voltada para cima, pronação, palma da mão voltada para baixo. Aqui no membro inferior, olha, é executado pela articulação do quadril o movimento da circundução, a flexão do tronco. Nós temos aqui a depressão e a elevação da escápula, dorsiflexão e flexão plantar. Nós temos aqui, ó, a inversão e a eversão dos pés. Enfim, aqui nós temos também a flexão lateral direita e a flexão lateral esquerda do tronco. Bom, nós vamos começar a falar agora a classificação funcional quanto aos eixos de movimento. Então, o que seria uma articulação monoaxial, por exemplo, uma articulação biaxial, multiaxial? Então, de acordo, ele está relacionado com os tipos de movimentos que a articulação faz. Então, por exemplo, se uma articulação realizar flexão e adução somente, ela vai ser uniaxial ou monoaxial. Se ela realizar, por exemplo, flexão, extensão, abdução e adução, vai girar em torno de 2 eixos de movimento, né? Quer dizer que ela é biaxial. E
multiaxial em 3 eixos de movimento, que vai ser, por exemplo, no caso da articulação do ombro, que vai realizar todos os movimentos. Então, de acordo com a classificação morfológica, nós temos a articulação sinovial plana, a gínglimo, a trocoidea, a elipsoidea, a celar e a esferoidea. Então, nós vimos na aula passada que as articulações nada mais é que a união entre os ossos, que eles podem estar unidos com o osso longo, com o osso curto, enfim. Por exemplo, o osso longo vai se articular, o húmero vai se articular com a una, por exemplo. Ele vai ter tanto na epífise proximal, na epífise distal, saliências ósseas. E essas saliências ósseas são chamadas de acidentes ósseos. E os acidentes ósseos muitas vezes têm uma forma, um desenho, que vai delimitar a classificação aqui das articulações sinoviais. Então, por exemplo, a gente tem a articulação esferoidea, né? Por que esferoidea? Porque nós vamos ver que a cabeça do húmero ela é formato de uma esfera, por isso que ela é esferoidea. Então, está muito relacionado com a morfologia dos acidentes ósseos dos ossos. Então, aqui nós temos a articulação sinovial plana, é quando a articulação sinovial plana, as superfícies dos ossos são planas ou encurvadas, e aqui vai permitir, pessoal, aquele movimento que nós explicamos, que é o deslizamento entre os ossos. Porém, aqui nós não vamos ver o movimento realizar. Como a gente não vai ver o movimento sendo realizado, ela é uma articulação não axial. A articulação sinovial do tipo gínglimo é quando uma superfície convexa encaixa numa superfície côncava. Isso ocorre na articulação do tornozelo, nas articulações interfalângicas, e ela vai ter um único movimento em um único eixo, que vai exercer aí o movimento de flexão e extensão. Por exercer um único tipo de movimento, ela é classificada como uniaxial ou monoaxial. Nós temos aqui a articulação sinovial trocoide, né, que é uma superfície arredondada ou pontiaguda, que vai se articular aqui numa outra estrutura em forma de anel, onde aqui nós temos aqui a cabeça do rádio, que vai se articular numa incisura ulnar para o rádio, que é em forma de um anel, onde a cabeça do rádio ele vai deslizar sobre o osso aqui e vai permitir também um único movimento em torno de um único eixo, que é a rotação lateral e a rotação medial, sendo também uniaxial ou também chamado de monoaxial. Aqui nós temos a primeira vértebra cervical, que é a atlas, e o axis, que vai promover aí a rotação lateral direita e esquerda do pescoço, articulação atlanto-axial. Também é considerada uniaxial porque vai exercer um único movimento em torno do eixo. A articulação sinovial elipsoidea, então é quando uma projeção oval se encaixa numa depressão oval. Então, é característica das articulações radiocárpicas, entre o radiocarpo, e também metacarpo-falangianas, que é entre o metacarpo e as falanges. Então, observe aqui, ó, o acidente ósseo aqui, chegando no rádio, é em forma de uma meia-lua. Por isso que fala elipsoidea a articulação. O mesmo nós podemos observar aqui entre os metacarpos e as falanges. Também nós temos aí o tipo de articulação biaxial, que vai realizar 2 movimentos, que vai ser flexão, extensão, adução e abdução, porque vai ter 2 eixos de movimento.
A articulação sinovial estelar é a superfície articular em forma de sela de cavalo. Então, nós temos aqui, olha, o desenho parece uma sela de cavalo mesmo, onde o osso vai ser articulado. Então, nós temos a articulação carpo-metacárpica, que fica entre o osso trapézio e o polegar aqui. E ela também é considerada uma articulação sinovial biaxial, porque vai promover dois eixos de movimentos em torno de dois eixos, que é flexão, extensão, abdução e adução, sendo assim biaxial. Articulação sinovial esferoide. Então, é como uma superfície esférica encaixa-se em uma depressão arredondada. Então, é o caso aqui da articulação do ombro e a articulação do quadril. Notem que a cabeça do húmero e a cabeça do fêmur é arredondada. Então, vai se articular aqui e vai permitir 3 movimentos em torno de 3 eixos de movimento. Quer dizer, vai ser uma articulação completa, que vai exercer flexão, extensão, adução e abdução. E a circundução. Pessoal, era isso que eu